Amém? Quero agradecer aos pastores pela oportunidade de estar dando essa aula. Aula de heresias, né? Hoje, além de heresias, da gente ver, eu vou apresentar só 4. É claro que ao longo da história nós tivemos bem mais. Ao longo da história da igreja até hoje, né? Nós temos as heresias, como por exemplo, eu sempre conto como um exemplo porque é um absurdo um pastor falar isso. Pastor entre aspas, não vou citar nome. Ele falou que a mulher do poço, quando foi pedir água para Jesus, e Jesus fala que da água que ele tem para dar, estava se referindo a um ato sexual e a água é o sêmen dele. Um pastor disse isso no altar. Pastor entre aspas. Então as heresias elas ocupam o cenário da igreja até hoje. Então é muito importante nós, como cristãos autênticos, nós termos ciência do que são heresias, quais são elas, quando que começaram, o que combateu essas heresias, o que fez a igreja se posicionar contra elas e o que nos faz identificar essas heresias. Amém? Então, por isso foi muito importante essa aula, né? Está sendo importante a gente estudar a história da igreja primitiva, porque a gente estudou o início da igreja, né? Daí para frente. E é claro que durante esse período, né, várias heresias surgiram, como eu te disse. Mas a Bíblia sempre trata de dizer a verdade. Como eu disse na última terça-feira, eu repito. Quando nós discutimos doutrina bíblica, nós pegamos o que está escrito na Bíblia. A gente não pega apócrifo, a gente não pega a anotação de fulano, de beltrano, de ciclano, do filósofo que disse isso, que pega aquilo, que ele falou. Não, é doutrina bíblica, a gente usa a Bíblia. Amém? Tudo que foge da palavra de Deus, não vem de Deus. Amém? E toda revelação, isso eu vou deixar bem claro, toda revelação que não condiz com a palavra de Deus, que não tem uma linha com a palavra de Deus, a revelação não veio por meio de Deus. Não é revelação, é revelamento, né? Que eu chamo. Então, assim, é muito importante nós termos isso fixado. Uma coisa que quem estava na escola de evangelismo ouviu, cansou de ouvir, é sobre a questão, principalmente quando eu dei aula dos dons, né? Sobre o discernimento de espírito. A gente vê muito nitidamente uma pessoa que ela tem o dom de discernir o espírito, quando existe um herege pregando e ela está assistindo, são duas pessoas. Vamos colocar uma que tem e uma que não tem. A pessoa que não tem está escutando o herege. Uau, que revelação! Meu Deus, o cara está falando que a água que Jesus estava querendo dar não era uma água ali, era o sêmen de Jesus. Meu Deus! Mas a pessoa que tem o discernimento de espírito está, meu Deus, eu vou tacar uma pedra nesse herege. Eu vou tacar alguma coisa nele. Prega esse cara na cruz. Joga ele direto no inferno, sem julgar nem nada. Foi de uma dessa. Então assim, gente, por isso que é importante a gente pedir a Deus, a gente ler a palavra todos os dias. A gente buscar o discernimento, a gente buscar o que não é, todos os dias. Então a aula de hoje, que é sobre heresias, é claro que a gente também vai entrar nos concílios, né? E esses concílios, eles se deram início por conta de algumas heresias. O primeiro concílio por conta do arianismo. Mas eu vou primeiro falar das 4 grandes heresias que fizeram um estrago gigantesco. Depois eu vou falar dos concílios. É claro que eu não vou falar de todos, porque ao longo da história foram 21, e a gente não tem tempo de falar de 21, porque teve Constantinopla II, aí foi Niceia, aí voltou lá para... foi depois de Niceia, veio outro, aí voltou lá para a história de Niceia, depois foi para Constantinopla II. Meu irmão, é uma história, é um bololô. Então, assim, a gente vai estudar os 4 grandes, que foram bases, todos esses concílios sobre cristologia, sobre a essência de Cristo, o estudo sobre quem é Cristo. Amém? Então vamos lá. Antes de a gente começar a falar dessas heresias, eu comecei a falar um pouco na aula passada, mas eu falei, cara, eu quero que venha pessoas novas, então eu vou começar tudo de novo para a gente ter esse esclarecimento. Mas antes disso, eu quero que a gente abra em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1.
Pode ser que a sua letra é mais bonita que a minha, eu não sei. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Esse aí já está anotado ali. Aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Quem achou, dá um glória bem alto. Aleluia. Isso é pastor exemplo. As ovelhas não gritam, ele grita. Amém. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, perdição. Então é muito importante a gente ter fixado na nossa cabeça que não foram só nos tempos antigos que as heresias vieram. Como existiram falsos profetas, no nosso tempo existirá falsos doutores, mestres. Amém? Doutores e mestres são a mesma coisa, pessoal. Tá? Quando a Bíblia diz, dá os 5 ministérios, algumas Bíblias traduzem como doutores, outras como mestres. Mas são a mesma coisa. Então, assim, não é só no tempo antigo. Ser um falso profeta já é um peso muito grande. Mas isso a gente vai entrar na aula quando a gente for falar dos dons espirituais, não sei quando. Aí vocês cobram a pastora, não tem nada a ver com isso. Mas quando eu for falar dos dons, sobre essa questão dos profetas, que é um assunto muito extenso, sobre profecia, é muito legal, muito extenso, muito interessante. Dentro de profecia a gente aprende sobre o espírito de Jezabel, o espírito que profecia durante as músicas, o louvor, então é algo muito extenso, porém muito legal. Como surgiram os falsos profetas no Antigo Testamento, também surge no nosso tempo falsos mestres, falsos doutores, pessoas que se posicionam para ensinar que aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode sentir, aquilo que você pode ver é o que Deus quer dar para você. Davi olhando isso aí lá no céu, fala que interessante, por que ele não pregou isso antes, né? Então assim, a gente tem que entender que são heresias que constam na Bíblia e que a Bíblia mesmo alerta que no futuro também haverá. Então nós temos que estar espertos, porque Satanás ele usa a própria palavra contra nós. Satanás usou no deserto a própria palavra contra Jesus. Então ele vai usar a palavra dele contra nós também. Amém? Então nós temos que ficar espertos, ouvir bem, discernir bem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a nossa primeira heregese, ou heresia, ou gnosticismo. Dá uma misericórdia aí em nome de Jesus. Misericórdia. Gnosticismo. Infelizmente, essa heresia surgiu com a afirmação de que a salvação só vinha por meio de um conhecimento específico, de um conhecimento secreto, um conhecimento esotérico. Então, ou seja, a salvação não é para todos, ela é só para quem tem um conhecimento secreto da palavra. Não é todo mundo que é salvo, é só quem tem esse conhecimento secreto. Então o gnosticismo veio apresentando ao longo desse tempo que ele existiu, que até hoje infelizmente existe, né, mas naquela época foi muito mais, como é que eu vou dizer, aparente. Eles apresentavam falando que a salvação não é para todo mundo. A salvação é só para quem tem um conhecimento secreto ali, de certa forma esotérico. É algo mais, não, você que é daqui, eu vou te passar esse conhecimento, então você está salvo. É a mesma coisa de eu chegar na pastora Fernanda, vem cá, pastora. Chegar na pastora Fernanda, pastora, seguinte, isso aqui ninguém sabe. A ceia é para discípulo. Então você está salvo. Eles não sabem, então eles não estão. Então, era mais ou menos isso. Era essa questão do conhecimento secreto. Eles chegavam entre si, faziam o seu clubinho, a sua roda, né, que eu gosto de chamar assim, a roda dos heregeses, e saíam falando os seus conhecimentos.
É claro que a gente vai apresentar textos bíblicos que vão contra essas ideias, amém? Para a gente já. Eu gosto de dar, eu gosto de falar o negócio e já desfazer, porque aí a gente já pega a palavra de Deus, dá em quem tiver, dá, toma, acabou. A Tamara tá comigo nos jovens, ela sabe que eu raspo, eu cabo com a cara deles, cara. Não tem dó, não. Culpa do pastor. É, matar a cobra e mostrar a cobra morta. Amém? Então, essa heresia, né, ela surgiu no final do século I, foi até o século II, o século III ali. Amém? Então ela veio com essa intenção de, são poucas pessoas que são salvas, porque tem que ter um conhecimentozinho, tá, não sei o quê. Amém? Desafiava a crença cristã de que a salvação estava acessível a todos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, textos gnósticos, né, como o Evangelho de Tomé, lembra que eu falei da questão da doutrina bíblica? Tomé não está na Bíblia. Amém? O Evangelho da Verdade também não está na Bíblia. Apresentam uma cosmologia, olha só, uma cosmologia onde dizia que um Deus supremo estava separado de um demiurgo inferior que criou um mundo material. Para quem não sabe o que é demiurgo, como eu também não sabia quando eu fui pesquisar, demiurgo era um ser poderoso, ok? Ele era poderoso, só que ele estava abaixo. Ele não partilhava da mesma essência, ele estava um degrau abaixo. Ou seja, estava falando que Cristo era um ser abaixo de Deus. Como se estivesse no degrau. Primeiro lugar Deus, segundo lugar Jesus, e ali em terceiro se desce o Espírito Santo. Era um pódio. E eu tenho muito temor, tava até pensando nisso de novo quando eu vim do carro, porque quando nós falamos isso, nós declaramos, as pessoas declaravam que Cristo não era coexistente com Deus, que Cristo não era coessencial. Que Cristo não era coessencial, não era coessencial com Cristo. E que nele não foram criadas as coisas. E não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto de Colossenses diz. Então é muito triste a gente ouvir algo desse jeito. Falar que Jesus era alguém que estava num degrau abaixo. Ele pode até ter criado o mundo material, mas que ele estava um nível abaixo. Então o gnosticismo, além dele declarar que a salvação não era para todos, ele declarava que Jesus era, sei lá, a palavra é um demiurgo, um servo ali. Então é muito perigoso a gente ter esse tipo de pensamento, porque isso pode entrar como blasfêmia. E é muito perigoso, porque para quem não sabe, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem jeito. Pecou já foi, condenação. Então é muito sério, para você ver a gravidade que é. Amém? Mas e aí, então, como é que a gente vê de combater essa questão do gnosticismo? Vamos lá, Gênesis. E outra coisa que eu esqueci de falar. Perdão, gente. Declarava-se no gnosticismo que a matéria que Cristo criou, que já era intitulado como um demiurgo, ele criou a matéria maligna, uma matéria má. Tudo que existia na Terra era mal. Os peixes, as árvores, a água, a terra, tudo que foi criado era mal. Tudo que foi criado não era legal. Jesus, eles também falavam e negavam a verdadeira humanidade de Cristo, ou seja, Cristo não veio em carne. Amém? Você vai ver em outras heresias também esse mesmo discurso aparecendo diversas vezes.
Amém? Jesus era uma figura, eles declaravam que Jesus era uma figura espiritual que parecia humana, mas não era real. Por quê? Porque se Cristo era santo, se Cristo ela era glorioso, ele não podia ter uma matéria, porque a matéria era má. Então eles falavam que Cristo não veio em carne, ele só veio com uma aparência. Mas ele era, sei lá, um espírito, algo muito doido que passava na cabeça. É muito sério. Repita comigo: Cristo veio em carne, morreu por mim, mas ressuscitou. Então Cristo veio sim em carne. Amém? Então, vamos combater alguma dessas questões, dessas teorias. Primeiro aqui, a matéria maligna, Gênesis 1, 31. Combatendo o gnosticismo. Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Para quem não sabe, esse aqui também é um conhecimento secreto, hein? Gênesis é o o primeiro livro da Bíblia. Pronto, vocês estão salvos agora. Agora vocês estão salvos. Ou ele estava falando lá da conta de ontem. Amém, gente? Verso 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito... Era ruim? Era bom. E não era só bom, era muito bom. Então a gente já quebra daí o seguinte discurso, que tudo que havia sido feito, tudo que havia sido criado, era uma matéria maligna, era ruim, era mal. Se o próprio Deus declarou, assim que ele terminou, ele falou, ó, isso aqui não é só bom, isso aqui é muito bom. Como é que isso pode ser maligno? Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então por que Deus fala, se eles alegam que isso é uma coisa, sendo que Deus falou outra? E aí? É o que eu falo. O que está escrito na Bíblia é o que a gente leva em conta. Aí vem a seguinte pergunta. Ah, Ian, mas se tudo que Deus criou era bom, então por que a gente tem guerra? Por que a gente tem morte? Por que a gente tem, infelizmente, abuso? Né? Por que a gente tem tudo isso? Por que o mundo está a desgraça que está? Salmos diz, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Exatamente. O que acontece hoje no mundo não é culpa de Deus. Deus criou e ficou bom. O homem que veio arrastando a desgraça desde o pecado, primeiro pecado, e estabeleceu. E dali construiu o seu império. Nós não podemos alegar que a matéria é maligna por culpa dos homens. Porque quando falamos que a matéria é maligna, nós pegamos o que Deus falou, colocamos no nosso bolso, amassamos e esperamos chegar num lixo para jogar ela lá. Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Amém. Eu vou ler. Eu vou ler aqui, porque talvez o pessoal lá não tenha visto. Eclesiastes 7, capítulo 7, verso 29. Eis aqui que tão somente achei que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, artifícios, confusões, problemas.
Ou seja, nós não podemos, repete comigo, eu não posso falar que a matéria, que a criação é má. Deus não criou o mundo mal. Quem tornou ele mal foi o homem. Amém? Segunda coisa, para combater o gnosticismo, a frase que Jesus não veio em carne. João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14. Amém? Quem achou, diga amém. João capítulo 1, verso 14. Amém? Dá um amém, irmão, que eu não... Aí eu não te... Você fala, amém. Eu não sou que nem Deus, que é onipresente. Eu tô aqui e eu não tô aí. Ele pode, eu não. Tá com sono? Dá uma corrida lá na chuva. A gente, a gente que estudava anesosia tinha aula muito cedo. A gente acordava cedão, tinha aula muito cedo. Aí eu teve um dia que o pastor Dange e a gente estava cansado, porque tinha sido dia de culto, a maioria tinha servido na casa apostólica, ficado até umas 4 da manhã, tinha que acordar às 7. Aí tava o povo assim, tudo dormindo. Aí, não, levanta aí, era polichinela, vai, até acordar. Era de seguir. Tinha gente que trazia garrafa de café para a sala de aula, era tráfico de café. Saía passando na mão de todo mundo. Tinha dia que o copo chegava vazio para a pessoa que pedia, porque é só tomando. Amém? João capítulo 1, verso 14. Amém? Glória a Deus. E o verbo se fez? É sério que o cara escreve falando que Jesus não veio em carne. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Se nós negamos, olha, nós vamos ler um texto muito forte daqui a pouco. Se nós negamos que Cristo veio em carne, nós negamos que Ele morreu por nós, que além de morrer Ele ressuscitou e que Ele expiou os nossos pecados. E pela graça e através do sacrifício dele nós somos salvos. Agora olha só. A pastora falou algo muito interessante. Ela falou que é por causa disso que os gnósticos só usavam o evangelho de Lucas. Gente, uma coisa que é interessante. A Bíblia é linear. A Bíblia é uma linha reta. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus confirmou tudo. Jesus diz, eu vim para cumprir toda a lei. Toda a profecia, Jesus cumpriu. Amém? Agora vamos lá, 1 João, capítulo 4, verso 2. 1 João, capítulo 4, verso 2. 1 João, capítulo 4, verso 2. Aí, ó. Amém. Amém! Olha só, aqui, aqui a gente está tratando de algo muito sério. Inclusive o pastor, né, ele contando uma história, isso aqui é uma dica para quem vai expulsar demônio, né? Muitas das vezes quem já lidou, quem já viu, sabe que muitas das vezes ele se esconde. Ele finge que não existe, que não está mais lá, que eles mentem, irmão. Você, não, eu tô bem já, tô livre agora. É o próprio demônio que está falando com você. Aí você lembra dessa artimanha aqui, ó.
cara é muito top. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de... E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de... Mas este espírito é do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, o demônio está lá escondido. Ah, eu estou bem agora. Aí você pergunta, perguntinha aqui, já que você está bem, uma pergunta rápida. Cristo veio em carne? Ele obviamente vai falar, não, Cristo não veio. Então você fala, pode, sai, vamos. Não estou com paciência. Porque eles não admitem. Eles não vão falar que Cristo veio em carne. E é muito sério porque eles também falavam isso. Os gnósticos declararam que Cristo não veio em carne. Então a gente sabe que esse espírito não é de... Agora, um texto para a gente terminar o gnosticismo e passar para o arianismo. Que é, a salvação não vem por conhecimento secreto, mas por Cristo, pela fé. João 14, verso 6. Glória a Deus. João 14, verso 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga alguém me ajuda. Ah, todo mundo achou. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por... Jesus é o caminho, Jesus é a única verdade. Jesus é aquele que traz vida. Não tem esse papo de que você só é salvo se você tiver um conhecimento secreto. Se você admitiu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, andou na sua lei, entendeu a sua graça todos os dias, pediu perdão pelos seus pecados, não pecou mais, você é salvo. Você não precisa ter um conhecimento esotérico, um conhecimento de segredos escalafobéticos, como diz a pastora Norma. Você não precisa entender de conselhos escalafobéticos, de escanoflênicos, para você ser salvo. Quem fez a escola sabe. Eu falo, irmão, não vai evangelizar, não vai querer ganhar uma alma para Jesus apresentando um texto que a pessoa não vai entender do início ao fim. Você chega lá, você sabia que a Santa Ceia é por causa disso, disso e disso, do cara que escreveu isso, porque foi isso que ele disse quando voltou lá no passado, foi e falou pro primo do tio, do enteado. Não vai entender nada. A mensagem do evangelho é simples. O que salva o evangelho? O que salva é o evangelho. O que salva é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Quer matar a heresia? Busca a verdade. Jesus faz milagres. Aleluia. Peraí. Vive meu jeito.
O pastor contou uma história de que em Jaciara ele foi expulsar um demônio, colocou a mão na cabeça da senhora, falou, sai em nome de Jesus. Na hora que acabou, ela levantou, glória, Jesus Cristo é o Senhor. Aí o pastor perguntou, Jesus vem em carne? Ela, obviamente endemoniada, falou, não, Jesus Cristo vem em espírito. Aí o pastor mandou manifestar porque ele não tinha saído ainda. Então é muito sério. É muito sério. Nós estamos se tratando de pessoas que não tinham de jeito nenhum o Espírito de Deus aqui. Amém? Agora, eu vou falar alguns nomes, se você quiser você pesquisa depois, sobre pessoas que foram contra o gnosticismo, que vieram de encontro, né? Irineu de Lyon e Tertuliano levantaram a voz contra os gnósticos, defendendo os ensinamentos apostólicos. Amém? Irineu de Lyon, olha que nome bonito, eu acho o nome bonito. Irineu de Lyon, se não fosse o Irineu, estaria mais bonito ainda, né? Tertuliano é massa. É Irineu de Lyon e Tertuliano. Amém, gente? Agora vamos para uma heresia que deu início ao concílio, o primeiro concílio ecumênico da história, foi o concílio de Nicéia, que veio através dessa heresia que, cara, tem gente que tem, né, teólogos que chamam Ário de o pai das heresias, porque esse cara só falou cagada. Cara, é terrível. Eu acho que esse aí chegou no portão do céu. Se ele se arrependeu, os anjos fizeram a fila no corredor polonês. Cada um vai dar um tapa enquanto ele passa. Que esse aí só falou bobeira, gente. Esse cara aí, se ele tá na eternidade, ele tem uma casinha. A casa dele é um tijolo onde ele senta e fica. Amém? O arianismo veio trazer o debate da natureza de Cristo. A gente tem que entender que todos os quatro grandes concílios vieram tratar sobre cristologia, o estudo de Cristo. Então, Ário, ele veio trazendo uma heresia terrível, uma heresia de perdição. Amém? Essa heresia se deu no início do século IV. Amém? Ário era presbítero de Alexandria. Amém? A gente aí já tem que entender que as igrejas já existiam, que ele era presbítero de Alexandria. E quando ele disse sobre essa questão, que ele desafiou a Trindade, os outros bispos ficaram indignados. Começaram a falar, não, esse cara tá louco, esse cara tá maluco, tá falando bobagem. E naquela época, já era de muita importância que ficasse bem claro a verdade do Evangelho. E como o Estado não queria uma briga, uma treta, como a Igreja Católica não queria uma treta entre os estados, eles falaram, não vamos fazer um concílio, mas para conciliar, eles não queriam saber nem da verdade da palavra, eles só queriam que não tivesse briga. Para falar bem a verdade, era mais político do que realmente saber a verdade. Amém? Então, Ário trouxe esse desafio da Trindade. Amém? Mãe, o fundo está no meu celular. Olha só. O arianismo debatia sobre a natureza de Cristo. Desafia a existência da Trindade.
o filho, no caso Jesus, não era coeterno com o Pai. Ou seja, ele afirmava que Jesus era uma criação, que Jesus não era coexistente. Alguém apoia essa ideia? Só por... Amém. Ou seja, houve um tempo que Jesus não existia. Houve um tempo que Jesus só não existia. Jesus era criação, não era coexistente. Não era coessencial com Deus. Cristo, embora divino, era criação e não da mesma essência do Pai. Amém? Era criação, mas ele não coexistia, ele não foi eterno. Houve um tempo que Cristo não existiu. Ou seja, como eu disse, o arianismo ele deu início ao Concílio de Nicéia. Constantino reuniu os bispos para debater a divindade de Cristo. Se Cristo fosse divino, poderia ocorrer a adoração. Para quem não sabe, hoje em dia existe uma... eu não sei se eu chamo isso de teologia ou teoria. Doutrina, né? De que Cristo não deve ser adorado. Existe. A doutrina de que Cristo não deve ser adorado. Somente a Deus eles adoram. De que Cristo não deve ser adorado, de que Cristo não deve ser exaltado. Os TJ são mais complicados ali, eles não dá para a gente não dá para nem abraçar, né? Os adventistas a gente ainda releva, mas os TJ não dá. Então assim, gente, o arianismo ele desafia plenamente a Trindade. Fala, não, a Trindade não existe. Peraí, não existe esse papo. Porque alega que se existe uma Trindade, nós somos idólatras. Nós não adoramos um Deus só, nós adoramos três. Amém? Se nós falamos que Jesus não era coeterno, nós não podemos falar que nele foram criadas todas as coisas. Amém? Afirma que Cristo era uma criação não coexistente com o Pai, portanto não era Deus e não poderia ser adorado. Amém? Ô misericórdia. Agora, vamos lá. Eu quero dar uma acelerada porque eu ainda quero dar início aos concílios. Arianismo. Vamos lá, vamos contra a heresia. Isso. O gnosticismo negava que Cristo era humano e o arianismo negava que Cristo era divino ou que Cristo era Deus também. Amém? Ou seja, Cristo era um ser que nem, por exemplo, anjos. Era uma criação, ele tinha, como eu vou dizer, não quero dizer glória, mas eu quero, no sentido de que ele era no patamar ali dos anjos, ele não era Deus. Amém? Mas vamos contra essa heresia. O arianismo foi uma heresia cristã no século IV, ensinada por Ário, né? Que não era coeterno nem consubstancial com Deus. Agora vamos contra a ideia de que Cristo é eterno e não criado. João capítulo 1, do verso 1. João capítulo 1, versículo 1. Indo contra o arianismo.
Quem achou, diga amém. João capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio, passei o negócio pro Fernando e pra Priscila ontem. Falei tava conversando, falei desde o Bereshit. Ele, o que é Bereshit? Falei, gente, Bereshit é a primeira palavra que existe no Evangelho. É Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então, no princípio, o princípio é Bereshit. Amém? Então a gente fala lá no Bereshit, ou lá no princípio, lá no início de tudo. E é a mesma palavrinha que João se retrata. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... O verbo é quem? Jesus. O verbo era Jesus. Jesus estava com Deus na criação, desde o princípio, o verbo, Jesus era Deus. Nós já debatemos a teoria de que Cristo não era Deus. Amém? Ô misericórdia. Continuando. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se... Agora entra o versículo 4 que eu acho muito forte. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O verbo feito carne, o meu tá verbo. Ou seja, além de Cristo sempre existir, além de Cristo sempre estar com o Pai desde o princípio, além de tudo ser feito nele, ele é a vida do homem. Nele quem? Verbo quem? Jesus. Está a vida. Então nós não adoramos apenas alguém que morreu na cruz, mas nós adoramos alguém que nos deu a oportunidade de viver. Amém? Olha só. Vamos abrir em outro texto, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 16. Amém? Porque nele foram criadas todas as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por... Você não entendeu. Vou ler de novo. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por... Se tudo existe por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, se eu digo que Cristo não veio em carne, se eu digo que Cristo não é divino, eu vou totalmente contra o que a palavra de Deus diz. Olha a seriedade do que eu estou dizendo. Eu estou negando plenamente a divindade de Cristo, que ele deve ser adorado. Paulo diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas. Em Cristo foram criadas todas as coisas. Quer ver algo que vai te deixar ainda mais impactado? A palavra de Deus diz que Deus o exaltou soberanamente, dando a ele o nome que é acima de todo o
nome. Não é qualquer nome, é o nome. Não existe nome mais poderoso do que de Jesus. Deus exaltou ao seu Filho soberanamente, então, ou seja, Jesus governa sobre tudo, todos, toda a criação, toda a potestade, tudo aquilo que existe na terra, antes, depois e o que há de vir. Cristo governa sobre tudo. Cristo é Deus, Cristo é divino sim. E se eu nego a divindade de Cristo, eu não sou somente um herege, eu sou um condenado, um mentiroso. Eu sou o pior dos pecadores. Para que eu vivo se eu não adoro a Cristo? Para que eu existo se eu não reconheço a quem eu aceito como meu Senhor, como meu Salvador, se Ele não é divino, se Ele não é Deus? Eu adoro a quem? A minha essência de adoração é por meio de alguém que não é ninguém? Então Cristo é divino sim, Cristo é Deus sim. A palavra diz. Olha só. Eu perdi, eu tinha anotado o texto. A palavra vai dizer claramente. Agora eu perdi. Ah, meu Deus do céu. Amados, a gente está vendo heresias que surgiram lá nos primórdios, né, da igreja. Porém, a gente sabe que o espírito do engano, ele não morre, né? Então, ele permanece até os dias de hoje. E por que nós precisamos? É tão importante a gente saber sobre essas coisas, para que nós possamos identificar esses espíritos do engano. Por quê? Porque eles vão se disfarçar, se possível, até de anjo de luz. E eu quero dar um exemplo para vocês de algo que está nos nossos dias. A gente tem visto até igrejas reunindo as pessoas para assistir isso dentro das igrejas, que é uma série que a gente assiste no Netflix. Vocês sabem qual eu estou falando. Uma série que fala sobre Jesus, né? E essa série, o que acontece? Ah, pastor, é proibido assistir? Não, não é proibido assistir. Só que se eu assisti só 30 minutos do primeiro capítulo para eu identificar aquilo que o Ian disse. Quando uma pessoa tem um discernimento de espírito, ela já identifica as heresias. E o que eu pude perceber nessa série? Eles tentam passar um Jesus humano. Então, quando eu enfatizo somente uma parte de Jesus, porque se vocês prestaram atenção, uma heresia condenava uma parte, outra heresia condenava outra parte. Então, tudo aquilo que tenta enfatizar, por exemplo, que Jesus é humano, então eu tiro o divino dele. Você entende? Eu tiro o poder divino dele. Então acaba se tornando perigoso demais eu começar a enxergar Jesus apenas como um ser humano, apesar de que ele foi 100% humano, mas ele também é 100% divino. Vocês entenderam isso? Amém? Então a gente precisa aprender a olhar para as coisas e a identificar. Por quê? Porque toda a nossa base cristã depende disso, de nós entendermos que Jesus, ele foi 100% homem, carne e osso, sofreu, padeceu, teve emoções, sofreu tentação. Ele estava sujeito a tudo como nós somos hoje. Porém, ele também era 100% divino. Amém? A mesma substância do Pai está em Jesus. Ele é da mesma substância, da mesma natureza do Pai. Então, ele é Deus. Nós não podemos retirar isso dele. Amém? Glória a Deus. Se vocês quiserem continuar assistindo, assiste, gente. Mas assiste com esse entendimento. É isso que eu estou querendo dizer. Não assista sem entendimento.
Entenderam? Amém, gente? Agora, um versículo que eu estudando, eu lembrei dele. O Espírito lembrou, me fez lembrar dele. Amém? Glória a Deus. Que é João capítulo 10, verso 30. João capítulo 10, verso 30. Sim, eu estou olhando. Não é até 9h30? Não, sim, tá até 9h30. Se o culto é 7h30, termina 9h30. Amém? João capítulo 10. Não, a pastora ela tá aqui, mas ela falou na última aula para mim, não, em 30 minutos eu acabo. Ela passou 1h30 falando. João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos. Quem disse isso aqui não foi apóstolo. Quem disse isso aqui não foi profeta. Quem disse isso aqui foi o próprio Jesus. Eu e o Pai somos um. Se eu nego a coexistência de Cristo, eu estou chamando ele de mentiroso. Se Jesus e o Pai são um, eles compartilham da mesma essência. Que essência que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm, que mais ninguém tem? A essência de criação. Amém? Deixa eu ver se faltou. Vamos agora para o montanismo. Montanismo, a heresia do montanismo. Montanismo, não é montanhismo, não. É montanismo. Eu também escrevi montanhismo. Eu falei que os caras vão escalar um monte, tem a ver com esse papo de orar no monte, né? Vamos voltar para o culto em nome de Jesus. Eu volto para eles voltar no fundão. Pelo menos a gente tem que escutar umas palhaçadas dessas. Só que, ó, lá no fundão a gente encontra o pior dos valentões lá, ó, Pastor Zé. Isso, montanismo. Deus não leva em tempo conta da tolice. Das heresias que saem na nossa boca. Esse aqui é uma igual? Amém? Montanismo, o profetismo extremo. Profetismo. Por que profetismo extremo? Porque eles afirmavam ter revelações bombásticas. Até hoje. Uau! E vai pro monte. A gente lá em Balneário falava,
Quando o cara vinha dar profetada, não era nem profecia, era profetada, eu e o TH, a gente rasgava com esse povo. Olha lá, o profeta de monte lá, ó. O anjo que ungiu ele, não foi nem o pastor. Eles saíam de bico virado ainda. Irmão Kodak. Amém? O montanismo, vamos lá, as afirmações, diz que recebeu novas revelações. Ou seja, pegavam, é algo que eu vou sempre dizer, texto sem contexto gera pretexto. Então você não pode pegar um texto isolado da Bíblia, ler ele e basear em cima daquilo ali. Lê o texto todo. Amém? Lê outros textos. Se estiver coerente com a Bíblia, aí você diz. Uma espiritualidade intensa, enfatizando a oração fervorosa e o rigor moral. Tem cenas que eles se batiam, de graça, para castigar a carne. Existe até hoje uma religião, se não me engano, que faz isso. É uma seita. Eles pegam e plá, 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 e sai regaçando as costas. Não, mas eu sei porque era errado mesmo. Ou eles falavam que existia a nova era do Espírito. Então, ou seja, agora é outra coisa, não é mais aquela, é outra coisa. Aí, olha só, os montanistas, eles tinham profecias que desafiavam as diretrizes da igreja. Aquilo que os apóstolos estabeleceram como doutrina, através de profecias, eles desafiavam as diretrizes, aquilo que deixava a igreja em ordem. Não. Então, por isso que a gente fala o profetismo extremo. Porque eles falam que através de profecias, de revelações, de uns negócios assim, eles tinham novas revelações e tal. Revelamento. Irmão Cia, informações. Olha só. O montalismo ou modalismo, né, é uma doutrina teológica que nega a trindade, afirmando que Deus é uma única pessoa que se manifesta de três formas diferentes, como o Pai no Antigo Testamento, como o Filho durante a encarnação de Jesus e como o Espírito Santo após a ascensão. Essa visão é baseada na doutrina bíblica da Trindade, que ensina que Deus é um único ser em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, de que não existe, falando que Cristo não, Cristo, de certa forma, não existe, nem Espírito, apenas deram nomes diferentes, entendeu? Montanismo, foi na igreja primitiva ainda, né? Qual que foi o apóstolo? Foi o apóstolo Paulo que foi contra? Que ele até se manifestou, ou foi o apóstolo João? Apóstolo Paulo e apóstolo João se manifestaram contra esses. Então, ou seja, eles estavam ali na igreja primitiva ainda. Sim. Quando o apóstolo, verdade, a pastora me lembrou de um negócio muito legal. Quando os apóstolos falavam, o apóstolo Paulo, principalmente, falava contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, falsos apóstolos também. Isso. Os apóstolos de monte também. O anjo que ungiu. Isso. O apóstolo Paulo existe, tá, gente, teorias sobre o espinho da carne de Paulo, falam que eram esses falsos profetas e apóstolos. Existem vários estudos que dizem que talvez Paulo era epilético também, Paulo realmente tinha algum espinho na carne, ou algo assim. Então, esses falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, Paulo alertava a igreja.
Amém? Olha só, primeiro ponto que a gente vai tratar, a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 3, verso 16. Porque o desafio seria esse início também. Porque eles não eram os primeiros, entendeu? Mas eles também continuavam. Você vê que todas as heresias eles vão acabar falando a mesma coisa, desafiando a trindade de Cristo. Mateus capítulo. Não existia seres diferentes, separados. Não existia a pessoa de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Amém? Mas vamos lá, Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, nós temos três pessoas diferentes ali. Nós temos Deus falando, o Espírito de Deus, o Espírito Santo descendo e Jesus sendo batizado. Amém? João 14, verso 16 e 17. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, são dois diferentes. Cristo também vai falar: é necessário que eu vá, para que ele venha. Amém? Vamos falar agora da última heresia que a gente vai citar hoje para darmos início aos concílios. Eu só vou introduzir, tem tempo ainda. Eu só vou introduzir. Amém. Amém. Docetismo, a ilusão da carne. Docetismo. Docetismo. Amém? Docetismo é uma heresia que afirma que Jesus Cristo não tinha corpo físico real, mas que sua humanidade era apenas uma aparência ou ilusão. Esse erro foi combatido desde os primeiros séculos do cristianismo. E a Bíblia tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, refuta a heresia, refuta essa ideia
de diversas maneiras. Ou seja, o docetismo, ele vai negar docetismo. Gente, docetismo. D-O-C-E-T-I-S-M-O. Docetismo. Você vê que as heresias, elas vêm ao longo do tempo, elas são muito parecidas. Sempre negando. Por quê? Porque a heresia não vem de Deus. Então a coisa que os hereges mais queriam fazer, guiados pelo próprio diabo, era negar a vinda de Cristo. Misericórdia, diga aí. Era negar a verdadeira humanidade de Cristo. A ilusão da carne. Eles vão dizer que Jesus não tinha corpo físico, era só ilusão. Que Jesus aparentava, mas se você tentava triscar em Cristo, você não conseguia. Cara, o arianismo, ele vence, porque o arianismo deu mais problema. Gente, eu não sou docetista, e vocês não perguntou para mim. Negavam que Cristo veio em carne, que uma divindade, uma divindade pudesse vir a ser carne, pois a matéria era maligna. Lembra dos gnósticos que a gente citou? Era sempre esse discurso, porque nenhum espírito que é de Deus nega a vinda de Cristo como carne. Lembrando que a maioria dessas heresias surgiram na igreja primitiva, por isso que os apóstolos escreviam que Cristo veio em carne sim, para tomar cuidado com os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres e doutores. Cara, eles podiam usar isso como base, mas quando a gente usa isso como base, nós deixamos de lado de que Cristo fez um milagre de andar sobre as águas. Que Cristo era divino. Gente, o que acontece com essa passagem? A Bíblia, ela não, para o judeu, ele não acreditava na pessoa de Satanás. Então, o que eles acreditavam? Nos escritos antigos, que existia monstros nos mares. Por isso que você vai ver no livro de Jó falando daquele monstro, eu esqueci o nome agora. Leviatã, exatamente. Então a ideia de mal, eles tinham dessas coisas, entendeu? Eles não tinham a noção da questão da pessoa do diabo. Por isso que quando Jesus chega expulsando os demônios, eles vão dizer que ele estava possuído por Beelzebu, entendeu? Porque eles não acreditavam que Satanás poderia se manifestar daquela forma. Então, quando os discípulos estão lá no mar com Jesus, a mente deles de judeu é reportada para a situação de monstros marinhos que existem nos mares, entendeu? Então tem toda uma... Por isso que eles dizem é um fantasma. Porque, na verdade, existem algumas palavras que no original a gente tenta traduzir para o português de uma forma que nós entendamos, né? Então, por isso que é traduzido como fantasma. Essa palavra é usada. Mas é porque é para trazer essa ideia de que eles imaginavam naqueles escritos antigos que eles viam desses seres malignos que existiam nos mares. Sim, exatamente. Exatamente. Por isso que qual que é a ideia do mal, eles vêm conhecer com Nabucodonosor. Quando o profeta Jeremias começa a falar que virá o mal. Lembra que ele começa a dizer virá o mal, virá o mal. E aí, de repente, se manifesta Nabucodonosor. Então, aí, a partir daí,
que eles começam a ter uma noção de que o mal pode agir na vida das pessoas. Mas eles não tinham a ideia da manifestação de Satanás como uma pessoa. Entenderam? Amém. Continuando. Então, o docetismo, para deixar bem impregnado na cabeça, ele negava a vinda de Cristo como carne. Amém? Então, Cristo andava como se fosse uma ilusão ótica. Então, o que acontece? Quando nós negamos isso, nós negamos simplesmente a vinda de Cristo. Amém? Nós vamos falar alguns textos que se opõem para encerrar hoje. João 1,14. Mas sempre a gente já leu, né? Mas a gente vai ler de novo, para ficar bem fixo na cabeça. Isso. João 1,14, como a gente já leu, e o verbo se fez carne. Amém? 1 João 4, do verso 2 ao 3, também a gente já leu. Só vou pegar ele aqui rapidinho. Porque como ela é uma heresia que também como são versículos que combateram o gnosticismo, ela tem muita aparência com o gnosticismo, então são os mesmos textos. Amém? Então não tem uau! 4, do verso 2 ao 3. E nisto conhecereis que todo espírito que confessa Cristo, que vem em carne é Deus. Amém? Ele vai contra essa questão de falar que Cristo veio em carne. Amém? João 20, 27. Acho que esse a gente não leu. João, capítulo 20, verso 27. Olha só. Se Cristo não veio em carne, a gente não pode ler esse texto. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na ao meu lado, no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé tocou, Tomé viu. Se Tomé conseguiu ver e tocar, Cristo existia. Eu falo que existe muitas vezes crente Tomé ou gente Tomé que precisa ver para crer. Amém? Mas a Bíblia, muitas das vezes, através do poder de Deus, nos permite ser instrumentos para que o poder aconteça. Amém? Outro texto, Lucas 24, do 39 ao 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito que não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Jesus próprio diz: se eu sou espírito, eu não tinha que ter carne nem osso. Então, pega aqui, mano. Você é teimoso? Pega aqui. Vamos lá, fica aqui do meu lado. Trisca em mim, me apalpa, não tem problema. Tenho gordura, tenho barriga, tenho osso, tenho perna, tenho todos os dedos. Ali, ele ressuscitou. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Amém? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de... Vamos lá, tomando a forma de... Bom dia. Tomando a forma de... Amém. Fazendo-se semelhante aos homens,
e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo sim se fez carne. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Amém? Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha só, e livrasse todos os que com medo da morte estavam, por toda a vida, sujeitos à servidão. Amém? Esses dias surgiu um ex-cristão, né? Um ex-cristão. Ele tinha um canal no YouTube, ele até fazia um personagem, e ele veio a público, né, falar. Eu lembro que eu até comentei isso lá em casa. As pessoas perguntou para ele: depois você saiu da igreja, como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu vejo Deus toda hora. Esses dias, ontem mesmo eu vi Deus numa trance quando eu paguei um almoço para ela. Frases dele. Num podcast ele fala bem assim: esse Jesus que morreu por mim eu nem pedi, agora eu tenho uma dívida com ele que eu tenho que ficar escravo da lei dele. Jesus veio para pagar a dívida, não para criar outra. Ele morreu, olha só, ele morreu por você, e com isso a gente encerra. Ele morreu por você, não foi para criar outra dívida ou outro peso nas suas costas. Ele morreu para te dar liberdade. Cristo não morreu para botar um peso nas tuas costas, agora se vira, porque tu está me devendo. Então, gente, olha só, Cristo não veio para te dar outra dívida. Cristo veio para pagar a que já existia. Cristo morreu por nós para que fosse tirado. A Bíblia fala que ele desceu ao mais baixo para tirar a chave das mãos de Satanás. E ele subiu ao mais altos céus para preencher todo o espaço. Cristo não morreu para te dar uma dívida. Cristo morreu para pagar a que você já tinha. Cristo não morreu para colocar um peso nas suas costas. Cristo morreu para tirar. A palavra de Deus diz: porque na cruz ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Viu que não existe peso? Jesus diz: aquele que quer vir a mim, ou seja, se você quer, eu não estou te obrigando, você não tem uma dívida comigo. Mas se você quer vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é o que Jesus colocou em você, a sua cruz é sua. Você não tem dívida, porque porque Cristo morreu por você. Você tem direito ao perdão, você tem direito à salvação, você tem direito sim a ir aos céus. Todas essas heresias, eu falei, existe um padrão. Existe um padrão. Todas querem negar a existência material de Cristo. Querem dizer que a matéria é má. Querem falar que Cristo não é coexistencial com Deus. O diabo vem procurando desde a igreja primitiva. Na verdade, antes de Cristo morrer, ele procurava fazer com que a população, de que o povo não acreditasse que Cristo era o Messias. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Quer conhecer o novo, do tudo novo de novo desse ano? Procure a verdade do que é esse novo. O novo não é o que você viveu ano passado. O tudo novo de novo não é a mesma forma que você agiu, a mesma forma que você viveu, a mesma forma que você serviu ano passado. Porque tem gente que tem a promessa de Deus fazer tudo novo de novo, mas fica sentado esperando Deus fazer alguma coisa. Estourar uma bomba para ver se escrito, estourar um fogo de artifício escrito, por exemplo, Maria Helena se mexe. Estourar um caminhão e no fogo aparecer, Deus passar a mão sobre o Denis e falar: Deus, eu vou fazer tudo novo de novo. Se mexe! Vai, faz! Uma coisa que eu meditei muito durante esses dias, o Espírito Santo me explicou, Deus me lembrou e o Espírito Santo me explicou depois, é sobre a questão de Abraão ter que sair do meio da parentela e sobre os nãos de Deus. Olha só, se Deus só tivesse dito, vai para uma terra que eu te mostrarei, e não tivesse dito, sai do meio da tua parentela, Abraão tinha feito o quê? Ficado. Por quê? Porque era confortável. Mas Deus fez com que Abraão saísse. Deus fez com que Abraão vivesse tudo novo de novo. Amém. Pessoal, vamos ficar de pé só para a gente encerrou.